Muito bem-vindo ao Livecast, um canal de podcast aqui no Instagram, só que voltado exclusivamente ao autoconhecimento e à expansão de consciência. Hoje eu tenho um convidado maravilhoso, que é o Uriel Santos, e junto ao Uriel nós vamos conversar sobre a filosofia espírita. Eu dizia ao Uriel que, dentre os meus... Mas de todos os estudos, a maior congruência que eu encontrei foi verdadeiramente na filosofia, na doutrina espírita, né? E o Uriel, acredito, vai explicar pra gente, ele que é um servidor, eu até coloquei, Uriel, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu estava conversando as postagens e falei assim, acho que o Uriel, vou colocar o termo dele, o servidor, porque realmente ele é um servidor, né? É uma pessoa que está aqui todo o tempo nativa. Aliás, eu acho que para você as 24 horas do dia, eu tenho a impressão que às vezes são curtas, né, Uriel? Porque eu vejo que você está no ritmo sempre desenvolvendo, sempre, ou o Uriel está fazendo no YouTube, ele está colocando uma palestra aqui, ele está desenvolvendo ali. Mas, Uriel, me fala uma coisa, seja muito bem-vindo. Como é que começou todo esse movimento na tua vida, meu amigo? Primeiramente, boa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. Boa noite a todos os que nos acompanham. Realmente é uma alegria, é uma honra a gente poder conversar. E veja bem, meu amigo, eu sou filho, costumo dizer, acho muito bonito falar sobre isso, eu sou filho do sincretismo religioso que nós temos no Brasil. O Brasil ele tem uma liberdade de permitir que as pessoas abracem as suas crenças, abracem a sua reconexão com o divino, que não é muito natural em outras localidades. Eu sou filho de um pai católico e a minha mãe ela é um bandista. E eu cresci dentro da igreja católica. E sempre gostei muito de ir à missa, sempre gostei muito de frequentar a missa. Eu até, um fato interessante, desde pequeno, assim, aqui na minha cidade, eu moro no interior de Minas Gerais, eu moro em Patos de Minas. Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu vim para o interior de Minas Gerais. A minha cidade fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Eu vim muito cedo para cá, vim com 7 meses para cá de idade. Meu pai foi transferido na empresa que ele trabalhava e a gente veio para cá. E desde muito pequeno, aqui em Patos a gente tem a missa, ela é dividida assim, tem a missa das 6, 7 da manhã, tem a missa das crianças que é 10h30 e tem a missa 4 da tarde no domingo. Mas desde muito pequeno, eu nunca gostei de frequentar a missa das crianças, não gostava de frequentar a missa das crianças, eu gostava de ir à missa o horário que meu pai ia, que era 6, por volta de 6, 7 da manhã. Só que o que acontece? Surgiu, para você entender o que aconteceu, eu preciso contar um pouquinho da minha família. Preciso contar para todo mundo aqui um pouquinho da minha família. A minha família, por parte de mãe, nós temos. A minha mãe, ela teve. Com ela são 8, mas ela teve 7 irmãos. E o irmão que veio logo após ela, meu tio Wagner, é o sexto de uma família de 8. A minha avó ela teve complicações no parto, porque, assim, vamos falar uma expressão popular, né, porque eu não sou médico, mas assim, o parto demorou, faltou oxigênio no cérebro desse meu tio, e ele nasceu com assim, todos os problemas possíveis, ele nasceu. E o médico virou para minha avó e falou o seguinte, olha, ele não vai sobreviver 2 dias. E esse meu tio ele sobreviveu mais de 30 anos. E quando ele desencarnou, né, quando houve a morte do corpo físico, que eu estava ali com os meus 17, 18 anos, eu comecei a questionar. Eu comecei a questionar sobre justiça. Eu comecei a questionar porque o que acontece? Eu não conseguia, a minha mente não conseguia compreender, ela não conseguia encontrar lógica em um Deus que permitia uma pessoa viver mais de 30 anos, quase 40 anos, completamente dependente, enquanto que, vamos colocar assim, sem ter a olhos vistos, sem ter feito absolutamente nada, com problemas desde a nascença, e outras pessoas que nós sabíamos ali que talvez não tivessem um passado tão válido, vamos colocar, que a minha visão era só uma visão única, uma visão da existência presente, enquanto que outras pessoas que a gente percebia que talvez não tinham um comportamento muito digno, estavam rindo para o mundo, não tinham problema nenhum. Isso gerou um conflito para mim. Só que gerou o conflito da seguinte maneira. Eu parei para pensar, bom, se Deus ele permite, se Deus permite que algumas pessoas, mesmo com as piores atitudes, só vivam na risada e outras pessoas, desde o nascimento, sofram, então tem 2 estradas abertas aqui para mim. Ou Deus não existe, ou eu preciso encontrar outras respostas.
E esse movimento é um movimento muito interessante, meu irmão. Por quê? Porque é o que eu falo para as pessoas que se dizem, que estão ali, falam assim, eu não acredito em Deus, eu sou ateu e etc. Eu gostaria que essas pessoas que estão nos ouvindo agora, ou que irão nos ouvir em outro momento, que a internet nos propicia isso, eu gostaria que essas pessoas, antes de partirem para descrença total, que elas se questionassem o seguinte: eu não creio no Criador ou eu não creio na proposta de Deus que me foi apresentada? Porque são duas coisas muito distintas. São duas coisas muito distintas. Você não crê que há uma unidade na criação, que há um equilíbrio na criação, ou você não crê naquela proposta que foi apresentada para você dessa unidade, naquela proposta de Deus que foi apresentada para você. Quando eu fiz esse questionamento lá, com os meus 17, 18 anos, talvez eu não soubesse sintetizá-lo dessa forma, mas quando eu fiz, mesmo que de maneira inconsciente, esse questionamento, eu percebi que não era uma questão de ter descrença na organização universal, mas eu estava com descrença na proposta divina que havia sido apresentada a mim. Uma proposta de um Deus antropomorfizado. O que é um Deus antropomorfizado? Se eu não entendo Deus, eu o crio à minha imagem e semelhança. Então ele tem vontade, ele pune, ele se vinga, ele concede nas vontades dele. Eu falei, então, para mim existe uma criação, para mim existe um equilíbrio. Eu preciso encontrar uma resposta. E aí, eu vou falar tinha, enquanto encarnado, porque esse amigo meu já desencarnou. Eu tinha um grande amigo, e ele passou um dia na minha casa e falou o seguinte, ele é de berço espírita, e ele passou um dia na minha casa e falou o seguinte, ele estava aqui em Patos, mas ele ia se mudar para Belo Horizonte, que ele tinha passado na Universidade Federal, para engenharia mecatrônica. E aí ele passou na minha casa e falou o seguinte, vamos ali no Francisco de Assis? Era uma terça-feira isso. Vamos ali no Francisco de Assis? E aí eu lembro esses movimentos, né? Eu lembro, não tinha nada passando na televisão. Eu falei, vamos, não tem nada para fazer, vamos lá. E quando a gente chegou no Francisco de Assis, no Centro Espírita Francisco de Assis, nessa terça-feira, era o mês de setembro, quando a gente chegou, estava começando, era o primeiro dia de um estudo sistematizado da doutrina espírita. Caramba. Estava sendo lida a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E nessa primeira pergunta do Livro dos Espíritos nós temos, que é Deus? Né? Você não tem o artigo, você não tem uma delimitação divina, você não tem uma antropomorfização da criação. E há uma resposta que desde aquele momento me impressionou muito. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí eu comecei a perceber que o universo tinha causa e efeito. E aí eu entrei na lide da doutrina, porque há um ditado, né, há um dizer na doutrina espírita, nos centros espíritas, não da doutrina, me perdoe, mas nos centros espíritas, que ou você é conduzido ao centro espírita pelo amor ou pela dor. Eu cheguei pelo caminho da provável descrença. E eu fiquei pela lógica. Eu fiquei por quê? Porque a lógica que eu encontrei na doutrina espírita trouxe a consolação que o meu coração precisava naquele momento. Isso era o ano de 2002 e eu tô lá até hoje, graças a Deus. Caramba, 20 anos então aí, é isso quase, né? Vai ser setembro agora. E como é que foi pra ti, Uriel? Porque aí você teve todo esse contato, mas eu acredito que nesse momento começou a abrir muitos campos, né? Porque eu percebo que uma questão que é muito desafiadora quando a gente está num processo de evolução, de busca de conhecimento, que são as crenças materialistas que já estão muito enraizadas em nós, né? Uhum. Quer dizer, é interessante porque a gente vai percebendo com o tempo que realmente o mundo, de certa forma, ao nosso redor, ele é um efeito, aliás, ele é um efeito daquilo que nós somos, das percepções que nós temos, conforme eu vou me conectando comigo mesmo, conforme eu vou me conectando com essa fonte. Mas essa barreira entre o materialismo e o espiritualismo, muitas vezes, ela é bem desafiadora. Você teve esse desafio, ou para você as coisas foram se conectando e naturalmente você foi tendo essa nova visão? É interessante porque, bom, só para a gente, né, doutrina espírita, consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, atualmente em curso na Terra, se a gente for pegar aqui as palavras de Emmanuel da obra O Consolador. Né? Então, a gente precisa ir em Jesus. Né? Logicamente, Jesus é a nossa base, Jesus é o nosso cerne, Jesus é o nosso mestre. E Jesus ali no Evangelista Mateus, capítulo
capítulo 13 do evangelista Mateus, ele vai começar, por favor, né, nós temos logicamente Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 evangelistas, 3 evangelhos sinóticos, e 3 evangelhos que narram mais precisamente a vida de Jesus, e um evangelho quase que profético, que é o do evangelista João. Mas por que eu vou trazer o de Mateus? Porque até utilizando uma linguagem mais moderna, Mateus me parece que ele vai fazendo um checklist, né? Principalmente pegando ali Isaías, o profeta Isaías, que fala assim, bom, nós vamos encontrar os textos da lei falando, o Messias precisa ter isso, isso e isso. E Mateus ele vai fazendo um checklist falando para nós, Jesus tinha isso, Jesus tinha isso, Jesus tinha isso. Então eu gosto muito do evangelista Mateus, porque não é que eu desgosto dos outros, entenda bem. Mas, por exemplo, Lucas a gente vai ter quase que um biógrafo, um estudante. Né? O Evangelho Lucano, você tem um biógrafo ali, você tem um estudante muito bem organizado. Marcos, você tem uma proximidade por causa de Simão Pedro, e João, igual eu falei, até nós vamos encontrar estudos espíritas falando que o Evangelho de João é um evangelho pneumático, o evangelho recebido mediunicamente, e ele é de difícil compreensão para a grande maioria de nós. Mas no evangelista Mateus, a partir do capítulo 13, tem o início, o discurso parabólico, o ensino por parábolas. E a primeira parábola que tem no evangelista Mateus, Caibar Schutel, ele vai chamar da mãe de todas as parábolas, é a parábola do semeador. E a gente não quer aqui, lógico, entrar numa análise profunda da parábola do semeador, mas na parábola do semeador nós vamos ter alguns aspectos que eu acho que é errado a gente falar que a gente está estaticamente num daqueles aspectos. Nós variamos os aspectos. Que é o aspecto daquele que recusa a palavra, o aspecto daquele que dá uma desanimada frente às dificuldades da vida, o aspecto daquele, e aí onde eu quero chegar, o aspecto daquele que faz, bom, será que eu vou para o lado material? Eu vou para o lado material como me convém, eu sigo a Jesus quando me convém. Daquele que faz comparações entre Jesus e a matéria, que na figura arquetípica da parábola nós estamos ali conversando daquela semente que cai entre os espinhos, né, que são esses espinhos, esses preconceitos do mundo, e nós temos a figura final, que é a figura daquele que produz frutos. Eu não gosto de me localizar ou de localizar a individualidade em trânsito evolutivo, estaticamente, repito, em qualquer um desses pontos. Eu acho que no nosso momento evolutivo, espíritos em provas e expiações que somos, nós estamos permeando todas essas questões. E, logicamente, quando eu cheguei... E aí você imagina, meu querido irmão, eu tinha 17 para 18 anos. Então, eu não vou colocar... Porque, legalmente falando, com 18 você já não é mais adolescente, você já é adulto. Mas vamos falar que, psiquicamente, você é um adolescente. Você é um adolescente, né? Eu, com 17 anos, chegando na casa espírita, eu estava entrando na faculdade de Direito. E aí, tem um fato muito interessante que eu me lembro, que era perceber meus colegas da faculdade indo para a festa, vamos colocar no tempo popular, indo para a farra, e eu não ia porque no dia posterior eu tinha a campanha fraterna Alta de Souza para fazer, no domingo de manhã. Então, realmente, isso foi um movimento muito complicado para mim. Muito complicado. Como é que eu vou equilibrar esse lado que quer se espiritualizar, esse lado que quer ser além, com esse lado que precisa ainda dessas questões, vamos colocar assim, mundanas, sem criticar ninguém. E foi um período muito difícil para mim. Foi um período muito difícil para mim, só que foi um período que fortificou a minha fé. Fortificou a minha certeza de que eu estava no lugar certo. Porque me fez compreender a tranquilidade e a felicidade real que é a construção desse reino divino nos nossos corações. Só que a gente também não pode chegar aqui e falar, eu não tive nenhum momento que eu me peguei perguntando, será que isso aqui realmente é certo? Claro, a gente tem. E é o que eu gosto de dizer, meu amigo, as pessoas às vezes acham que a nossa fé não pode ter dúvidas. É a dúvida que fortalece a nossa fé. Isso a gente tem que entender. A dúvida fortalece a nossa fé. Porque o questionar e responder aos questionamentos nos fez chegar até aqui. Só para devolver a palavra a você, tem algo que eu vejo alguns companheiros de movimento espírita falar, que eu tenho muita preocupação, que é quando eles falam o seguinte: o espiritismo responde todas as perguntas. A gente precisa ir com calma nisso. Porque eu nem sei como fazer todas as perguntas. Tem perguntas que o meu vocabulário ainda não permite que eu as realize.
O Espiritismo, ele responde às perguntas que eu tenho condição de fazer. Com relação às outras, eu tenho o elemento fé. E dúvida fortalece o elemento fé, na minha modesta opinião. E eu quero deixar aqui uma boa noite para um amigo muito querido, muito amado, que é o Jaime Ribeiro, que está aqui com a gente. O Jaime é um professor, um mestre na minha vida, um grande irmão que a pandemia me trouxe. Cara, que legal. Eu dou as boas-vindas a todos e ao Jaime também. Acompanho ele na parte da educação, vejo o Instagram dele, seja muito bem-vindo mesmo. É interessante essa sincronicidade, Uriel, porque você finalizou a sua fala exatamente conectando com algo que eu queria te trazer como uma dúvida. Sinceramente, meu amigo, com toda a humildade do mundo, eu me vejo muito leigo perante a você nos estudos da filosofia e até da doutrina espírita. Mas eu tenho uma impressão, Uriel, por exemplo, quando eu vejo, assisto algumas palestras do Divaldo Franco, eu começo a notar que ali existem muitos estudos por detrás de todo o contexto que ele nos traz. Eu vejo ele citando Carl Jung, eu vejo ele citando a psicologia, a psicanálise, até mesmo a física quântica. E aí me veio uma dúvida. E é uma dúvida mesmo, eu até lhe peço desculpa antecipada se a minha pergunta ela não for tão coerente, que cabe exatamente com o que você trouxe. Eu sinto para mim que a doutrina espírita ela me dá um grande norteador, e a partir deste norteador eu consigo ter, sim, muitas respostas, mas eu também consigo ter uma certa segurança, se é que é essa palavra, para entender que muitas vezes as outras ciências e até mesmo doutrinas também nos trazem muitas respostas. Por que eu estou te perguntando isso? Eu tenho medo de ser indelicado na pergunta, mas às vezes eu percebo que o fanatismo ele pode atrapalhar o processo de evolução. Você sente isso? Você sente que de repente, quando a pessoa ela, de repente ela entra ou ela se vê espírita, mas ela fica muito fechada nos conceitos em termos de aprendizagens, ela limita. Isso não pode atrapalhar um pouquinho o processo? Eu sei que tudo é um movimento, mas como espíritas, no sentido de uma filosofia, de uma religião, por assim dizer, mas que nos traz uma base científica, você até, ou alguém compartilhou hoje da Revista Espírita no perfil do Espiritismo 24 Horas, hoje até um carrossel no feed que falava sobre isso, eu achei muito interessante, né? Sobre essa questão de observar, porque a gente usa muitas vezes de uma forma comum o termo religião, mas a gente percebe que o embasamento da doutrina espírita ele é muito mais amplo, né? Desculpa se até adiantei, eu alarguei muito a minha pergunta, mas como que é a sua percepção, meu amigo, sobre isso? Primeiro, eu vou até te deixar bem tranquilo, que eu acho que é uma pergunta que não nos traz estranhamento nenhum, nem é uma pergunta que causa qualquer forma de melindre de nossa parte, até porque concordo com você. O fanatismo em qualquer seara da vida, ele é, por si só, doentio, né? Nós precisamos ter a mente aberta. Inclusive, a gente precisa aqui tecer alguma conjectura no sentido de que o Espiritismo vem como uma resposta a um fechamento que a humanidade enfrentava. Se você for, vamos colocar assim uma expressão bem mineira aqui, se você for espremer o limão aqui, você vai perceber que o Espiritismo ele vem como uma resposta justamente contra essa questão fanatizada do que havia naquele momento. Seja pelo materialismo ingente, que levava à descrença e a um niilismo doentio em alguns pontos, seja por uma postura religiosa também nesse sentido. E, logicamente, eu preciso, e aqui, por favor, se nossa resposta não vos satisfazer, continuemos o nosso debate, porque pelo debate nós vamos encontrando ali pontos em comum e, quem sabe, chegando a um denominador aí de entendimento, logicamente, sem nunca fechar a questão. Porque o debate ele não deve fechar a questão. O debate ele precisa ampliar o nosso raciocínio sobre aquilo que foi proposto. E nós precisamos ter muito cuidado, e aqui eu vou trazer para a área que entendo, ou que tento estudar e tento entender. Eu acho que quem entende ficou um pouco vaidoso demais, e peço desculpa pelo erro incorreto da palavra, mas nós precisamos aqui considerar que se nos fecharmos em determinados pontos, nós estaremos contrariando
a própria base da doutrina, porque o caráter científico da doutrina é justamente esse caráter de você, sem desprezar os seus postulados, e principalmente sem desprezar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é justamente você permitir-se conhecer outras ideias, mas saber aqui numa linguagem, utilizando aqui, pegando emprestado uma linguagem evangélica, saber separar o joio do trigo. Nenhum ismo é interessante. E quando nós. Qual que era o grande problema na época de Jesus? Que ele tanto. Não vou usar a palavra condenou, mas que ele teve tanta firmeza em pontuar que aquilo ali não estava certo. Farisaísmo. E nós precisamos ter muito cuidado para dentro do. E aqui eu não vou dizer dentro de doutrina, porque a doutrina espírita é um conjunto de postulados que vai estar acima do movimento espírita. Então, enquanto o movimento espírita, e não falo aqui em nome do movimento, não tenho poder para falar isso, mas, enquanto pertencente a este movimento espírita, nós precisamos ter muito cuidado com relação ao farisaísmo para não repetirmos erros de antigamente. Lembrando, logicamente, que a humanidade ela é cíclica e os ciclos eles não podem se repetir. Nós precisamos aprender com os erros do passado. Então, quando eu me fecho, quando eu não me permito ir além de limites que coloquei para mim mesmo, eu estou prejudicando um corpo doutrinário que justamente me convidou a ampliar o meu raciocínio. Só que também eu preciso fazer uma consideração aqui. E aqui eu vou trazer o grande Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso que vai muito além do que eu possa entender nessa vida de questão de evangelho, de questão de doutrina. O Haroldo ele fala algo muito interessante. Quando você vai, mineiro, né? Eu puxar aqui a sardinha para o mineiro, né? O mineiro, ele sabe. O mineiro, eu falo que ele sabe exemplificar com figuras muito bonitas. Mas o Haroldo, ele coloca assim: olha, quando você vai num açougue para comprar tecido, para comprar pedaço de pano. E quando você vai numa casa que vende tecido, você vai lá e pede 1 quilo de carne? Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer práticas estranhas à doutrina, falando que elas são doutrina. Não quer dizer que nós vamos ignorar essas práticas estranhas, mas nós vamos entender que tudo tem o seu devido lugar. E com relação, teve aí uma pergunta, né? E eu acho que aqui o Jaime ele fechou. Se você quiser ler a resposta do Jaime aí, eu acho que essa resposta fecha com relação à pergunta que nós tínhamos. Mas, se possível, não sei se você quer complementar a nossa fala, mas se possível, vou passar a palavra a você, e depois se você quiser me devolver no debate, mas se possível, seria interessante nós tecermos algumas palavras sobre a questão religião, sobre o aspecto religioso dentro da doutrina espírita, trazendo aí um discurso que Kardec faz na Sociedade Espírita Parisiense, no Dia dos Mortos, e aí eu não vou lembrar em qual edição, em qual ano da Revista Espírita está. Mas se você quiser trazer esse comentário do Jaime, por favor, meu amigo, fique à vontade, e logicamente, concordar ou não com a resposta que demos aqui. Sim, sim, claro. Ô, Uriel, fica muito tranquilo, tá? A ideia que eu tinha e tive, é o que tem acontecido nesse movimento, é exatamente uma conversa muito franca, muito respeitosa, né? Eu optei, sinceramente, meu amigo, por ouvir todas as percepções e não sinto, até porque contigo naturalmente não tem nada que eu refutaria, eu concordo plenamente e aqui me coloco na condição de aprendiz contigo. Então, sinta-se muito à vontade. Vou ler o comentário do Jaime aqui, mas quero que você continue essa questão, porque temos muito a aprender aqui contigo, Uriel. E quem está aqui com a gente, olha, sejam muito bem-vindos. Essa live deve durar em torno de 4 ou 5 horas, tá? Fiquem à vontade, o Uriel está aqui. Para a gente fazer o começo das perguntas, é brincadeira, mas com certeza é um enorme prazer estar aqui trocando essas ideias contigo, meu irmão. Bom, o Jaime respondeu aqui a pergunta sobre a questão do espiritismo ser uma doutrina, uma filosofia, uma religião. Ele colocou assim: o espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências religiosas. Pode-se chamar de religião porque também é uma conexão com o sagrado. E devolvo a palavra para ti, Uriel. Esse é um ponto fundamental. Porque o que eu vejo? E aqui agora vai o subjetivo, né? A gente tem que sempre que colocar. Vai vir, é o espírito do Uriel aqui falando. O que eu vejo? A gente precisa entender isso, como os movimentos religiosos em geral, eles são muito criticados, né, pela descrença que ainda é um problema do mundo. Às vezes eu vejo muitos companheiros com medo de falar o seguinte:
de dar atenção ao aspecto religioso que existe na doutrina. Colocando, não, o Espiritismo é só ciência e só filosofia. Eu vou lembrar aqui de Emmanuel, que Emmanuel faz uma construção maravilhosa no Consolador, que ele vai colocar uma pirâmide, um triângulo, vamos falar assim, e ele coloca na base do vértice, ele coloca o quê? Ele coloca ciência e filosofia, e ele coloca no topo a religião. Mas aí o que a gente tem que entender? Aí é onde eu falei que eu vou voltar aqui, nesse discurso que Kardec faz numa celebração do Dia dos Mortos, na Sociedade Espírita Parisiense, se eu não me engano, eu não vou lembrar o número, a edição da Revista Espírita. Mas ele fala o seguinte, olha, me perguntaram aqui, claro, não estou trazendo ipsis literis não, tá? Mas me perguntaram aqui se Espiritismo é uma religião. Aí o que ele vai? Ele faz um discurso maravilhoso, mas em poucas palavras. Estritamente falando, se você for considerar dogmas, se você for considerar toda essa questão aí, às vezes que deixa tudo muito rígido, etc., você não considera Espiritismo religião. Se a gente estiver falando aqui de dogma, se a gente estiver falando aqui de um corpo de dirigentes, de uma organização, nesse sentido, uma organização administrativa, você não considera o Espiritismo religião. Porém, em questão mais ampla, no sentido de nos religar, no sentido do religare, nesse sentido quase que puro da palavra religião, no sentido do religare, no sentido de nos auxiliar a reencontrar a nossa essência, e aí eu vou colocar aqui no aspecto de religiosidade, aí sim a gente considera o Espiritismo uma religião. Por quê? Com todas essas questões filosóficas, com todas essas questões científicas, com tudo aquilo que foi estudado, comprovado, demonstrado, com todas as reflexões, vamos pegar aqui um pouco emprestado Leon Denis, né, acerca do problema do ser, do destino e da dor, nos permite reencontrar de maneira muito segura, de maneira muito lógica, a nossa essência, a nossa religiosidade, esse reencontro com o divino que a gente tanto precisa. Porque, tá, vamos pensar aqui. Se a gente for na Nova Aliança, se a gente for no Evangelho, na notícia divina trazida ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem uma estrutura básica fundamental. Se você pegar ali todo o Evangelho, ele vai ter uma estrutura básica fundamental. Qual que é a estrutura básica fundamental do Evangelho? Edificação do reino divino. Reino divino, vamos colocar assim. Reino divino é a estrutura básica fundamental do Evangelho de Jesus. Que aí, se você for na obra Boa Nova, lá no capítulo 3 da obra Boa Nova, ele vai encontrar um sacerdote lá que está renitente à ideia, e ele vai, quando o sacerdote pergunta para ele o que ele entendia ser o reino divino, ele responde assim para o sacerdote: esse reino é obra divina no coração dos homens, no coração das individualidades. E dentro dessa estrutura fundamental, a gente tem uma linha mestra, a gente tem um plano arquitetônico básico, que a gente vai encontrar ali no Sermão sobre a Montanha, especialmente no evangelista Mateus, e profusamente nas felicidades do reino, nas bem-aventuranças. E a primeira felicidade, para essa construção do reino divino, a primeira felicidade que Jesus oferece a todos nós é: bem-aventurados os pobres, os mendigos em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa percepção que a gente está vazio, essa percepção que nós estamos pobres, essa percepção que nós estamos em mendicância com o divino e que a gente precisa reencontrar a nossa essência, é o primeiro passo para a construção desse reino divino. E o aspecto científico e o aspecto filosófico da doutrina espírita nos dão os substratos necessários para alcançar essa religiosidade, para alcançar esse aspecto religioso em sentido mais amplo, que é uma reconexão com a nossa essência. Nossa, isso é interessantíssimo, Liel. Sabe que foi uma coisa interessante, porque como eu te falei, eu nasci em berço espírita, né? Mas até então, até os meus 20, 25 anos, ia lá, tomava meu passe, tá tudo bem. Para mim, resumia-se isso, a questão do espiritismo. Passei por uma fase muito difícil na minha vida, onde começou a entrar um processo de autoconhecimento. E aí, eu não sei se eu cheguei a comentar com você nos bastidores, esse processo eu comecei a questionar, trazendo a tua questão. Questionar, né? Eu acho que até, se você me permite, complementando o que você trouxe, não é um desrespeito questionar, né? Parece muitas vezes que tem essa questão que é um desrespeito. Não, não.
existe aquele questionamento desrespeitoso, mas existe aquele curioso, aquele aberto, de me deixe entender melhor aquilo que está sendo me colocado, para que eu construa uma conexão interna que me faça um sentido, senão eu fico quase que num campo da mitologia, eu acabo vendo coisas que têm um valor alegórico, tem uma figura de linguagem, mas não necessariamente me traz um sentido, entre aspas, literal. E aí eu comecei a vir pelo outro caminho, porque eu comecei a me abrir para estudar muitas coisas, Uriel. Então, foi a questão da física quântica, o estudo da mente inconsciente foi algo que me chamou muito a atenção, porque quando eu comecei a aprofundar essa questão do estudo da mente inconsciente, isso me levava muito ao divino. Isso me fazia ter um sentimento que foi pela primeira vez, estamos falando de 10, 11 anos atrás, que foi a questão de perceber que quanto mais parecia que eu me conectava comigo mesmo, mais eu sentia a presença de Deus, de uma energia, de uma divindade, de um amor, de um bem. E não necessariamente, às vezes me parece que é como se as pessoas, de uma certa forma, elas tivessem muita necessidade de falar, é uma religião, é uma filosofia, mas no fundo é amor. No fundo é amor. Sabe? Particularmente eu acredito que nós dois não precisamos acreditar na mesma visão, desde que as nossas ações elas sejam do bem. E tá tudo bem se de repente você tem uma percepção diferente da minha, mas se no teu ser você está trabalhando com amor, você está trabalhando ali auxiliando as pessoas, cuidando de si mesmo, então qual é o problema? Né? Qual é a questão? Não teria essa questão do ego de falar, não, não, você precisa entender que o caminho é esse. Tá? Porque isso parece que, de uma certa forma, expande um pouco, nos dá uma abertura mental para aí sim absorver. Eu sou sincero dizer para você, eu não vou dizer para você que eu entendo o livro dos Espíritos, porque eu acho que eu estaria sendo arrogante até mesmo comigo mesmo de me colocar assim, mas o conhecimento ficou um pouco mais claro a partir do momento que eu comecei a também ter outras percepções. Parece que o Allan Kardec, e foi interessante, Uriel, estudar um pouquinho a história do Allan Kardec na codificação do Espiritismo nesse movimento, pela lucidez que ele nos trazia. Porque, particularmente, eu fui percebendo que boa parte das pessoas, até familiares que tinham já consigo a questão de serem espíritas, de alguma forma nunca tiveram essa curiosidade de olhar nas camadas mais profundas. Como foi a história? Como foi o começo? Quais foram as perguntas? Qual foi o embasamento usado, por exemplo, no próprio Livro dos Espíritos? Não é algo que veio ali sem mais nem menos, bem pelo contrário, a congruência e a lógica, elas nos levam a um sentido que transcende a razão. E nesse momento, para mim, é onde eu trago para você, que as questões que muitas vezes a doutrina espírita ela nos traz, elas verdadeiramente tocam o coração e trazem uma mudança de amor. É claro, Uriel, aqui a gente ainda está trazendo questões do ponto de vista, vamos dizer assim, mais de conceito de ideias. Quando a gente expande, pensando que esse bem, ele não só pode ser feito pelos irmãos que estão aqui encarnados, mas como aqueles que também já passaram por outro plano e que até onde eu percebo, existem talvez muito mais deles precisando de auxílio, talvez até do que aqui mesmo, a gente começa a pensar sobre essa questão da infinitude do nosso espírito, das múltiplas existências. E isso nos transforma de uma certa forma, porque uma coisa é você imaginar que a sua vida é só aqui até os 30, 40, 50, 80, 100 anos. Outra coisa é quando você para pensar, como seria a minha consciência, por exemplo, se nesse momento eu tivesse a memória, eu tivesse realmente a plenitude mais vívida das minhas outras personalidades lá atrás. Né? Claro, a gente sabe que na síntese é causa e efeito. A gente olha para a nossa vida no momento atual e já percebe isso de uma certa forma como um reflexo de acontecimentos para trás. Só que, de uma certa forma, isso nos traz essa consciência de que estudar e auxiliar é algo realmente de eterno. E não teria outro propósito nesse sentido, não é? Fantástico, irmão. Eu tenho uma frase, tem um livro que eu amo. Não sei se o Jaime está aqui com a gente ainda, mas o Jaime também ele é um apaixonado por esse livro. Que é um livro que chama Pensamento e Vida. Que ele tem uma gênese muito interessante. Ele é um livro você vai perceber que eu vou falar muito de Emmanuel aqui. Ele tem, para que às vezes o pessoal está aqui e não tem muito contato com a doutrina, ou com o próprio movimento, etc. Mas Emmanuel é ali o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, não é? Você tem ali uma união, um trabalho muito bonito desenvolvido.
E aí tem um livro chamado Pensamento e Vida, e a gênese desse livro, o nascimento desse livro é muito interessante, porque os amigos encarnados solicitam a Emmanuel uma espécie de guia prático para nós que estamos aqui travando as lutas necessárias nessas provas e expiações que nós estamos adstritos. E Emmanuel ele se lembra então de uma cartilha falada, e é muito bonita a forma que ele coloca. Tem uma cartilha aqui no plano espiritual que é falada para os companheiros que estão em trânsito para o berço, que estão entre essa noção ampliada de vida, né? Que estão no intervalo ali, no interregno, no período da última encarnação para as próximas propostas na reencarnação nova. E aí ele vai colocar assim, pensamento e vida chamamos, e aí ele entrega essa cartilha. E na introdução desse livro é muito legal, que ele vai colocar que a gente tem um plano evolutivo. Aí coloca, olha, o pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que um dia, no curso dos milênios, estejamos plenamente identificados com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que são o pensamento e a vida de nosso Pai. Bom, ampliar, né? Para a gente chegar a esse nível depurado, para a gente chegar a esse nível de evolução, aí a gente já percebe ali, uma vida só não dá. Inclusive, irmão, se a gente puder considerar uma coisinha aqui, bem rápido. Fica à vontade. Eu digo que a reencarnação, o conjunto de vidas sucessivas e interrelacionadas entre si, que não é uma criação espírita, porque a reencarnação ela é discutida nos pensamentos, nas doutrinas religiosas de todos os tempos de caráter elevado. Inclusive, você tem um historiador dos 2 primeiros séculos da era cristã, que é o Flávio Joséfo, que ele fala que os fariseus, o povo hebreu, especialmente os fariseus, eles conheciam sobre a reencarnação. Eles não sabiam explicar muito bem, mas eles conheciam sobre a reencarnação, davam o nome de ressurreição e afirmavam que as almas dos justos habitariam novos corpos. Então é um conceito que não é um conceito que ele é inventado pela doutrina espírita, mas é um conceito que ele perpassa a história de religiosidade humana. E esse conceito de reencarnação, ele é uma condição sine qua non de um Deus justo, soberanamente justo e bom. Eu costumo dizer que se eu tirar a reencarnação, se eu tirar esse conjunto de vidas sucessivas e dependentes e correlacionadas entre si, eu tiro a existência divina. Porque é somente com a reencarnação, é somente sabendo que eu tive um passado, que eu estou num presente, e esse presente vai construir o meu futuro com as consequências do passado delituoso ou virtuoso que eu tive, é só esse conceito que tem justiça no universo. Porque se você pensar numa vida só, ou Deus é injusto ou Deus não existe. Porque aí eu vou voltar na minha fala inicial. Ele vai colocar a pessoa sofrendo e ele vai colocar a pessoa feliz. Pessoa sofrendo desde o nascimento e pessoa feliz desde o nascimento. Então, quando você entende reencarnação, você entende o quê? Causa e efeito. Causa e efeito. Nós somos os artífices, os construtores, os arquitetos das nossas felicidades e das nossas infelicidades. E temos aí um conjunto, uma infinidade para alcançar a nossa perfectibilidade relativa. Porque perfeito, só um, que é o Pai. E nesse conjunto de busca dessa perfectibilidade relativa, eu vou trazer aqui outra frase de Emmanuel que vai coadunar com o que você nos disse. Neste mesmo livro, Pensamento e Vida, capítulo de número 3, Cooperação, ele vai falar: da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser compreendido, deve ser apreciado, como um conjunto de vidas que se integra na grande vida. Ou seja, isso que você nos trouxe, amor. E aí, esse ponto que você coloca, irmão, é fundamental. Num mundo extremamente polarizado que nós estamos, nós precisamos entender que não é porque o outro pensa diferente de mim, e aí, especificamente, como estamos conversando aqui, não é porque o outro pensa diferente de mim na seara religiosa que eu preciso odiar o outro, que eu preciso combater o outro. Não. Na seara religiosa, o Pai é amor, e este amor é um sol, e este sol está batendo num espelho e está chegando para nós da forma que a gente compreende. Da forma incipiente que a gente compreende. Então não é porque o outro pensa diferente de mim, não é porque o outro tem uma ideia que eu não
não é a ideia que eu tenho nesse meu atual momento evolutivo, que ele é pior ou ele é melhor que eu. Ele está buscando a compreensão divina de outro norte. E todos nós nos encontramos e nos entrelaçamos em amor. É interessante, um doutor da lei, destes que não queria combater a Jesus, mas destes que queria sentir verdadeiramente ao mestre, ele pergunta ao rabi qual o maior mandamento da lei. E Jesus, ele vai, neste ponto específico dos evangelhos, Jesus vai repetir Deuteronômio. Ele vai falar, olha, ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua vontade. E aí a gente vai depender aqui da tradução, e ele vai falar o seguinte, mas há outro que é semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Porque Jesus, ele é tão perspicaz, ele é verdadeiramente mestre, que ele fala o seguinte, eles não vão entender como amar a Deus. Eles não têm capacidade de compreensão de como amar a Deus. Então eu vou entregar o Deus que tem no coração do divino. Eu vou falar para amar ao próximo como a si mesmo. Tem uma mensagem belíssima num livro intitulado O Espírito da Verdade, que é a mensagem de número 13, Ação da Prece. É uma mensagem do Espírito André Luiz. E ao final das reflexões nessa mensagem, ele coloca o seguinte, entre Deus e nós, o próximo é a ponte. Que é isso que Jesus fala. Vocês não vão compreender o que é amar a Deus. Então você vai amar o irmão de jornada e você vai chegar a Deus através desse amor do irmão de jornada. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele vira e fala o seguinte, eles não vão saber nem o que é amar o próximo, porque eles vão escolher próximo. Eles vão querer amar só da família, eles vão querer amar só o que tem o mesmo posicionamento político, eles vão querer amar só o que torce para o mesmo time de futebol, eles vão querer amar só o da mesma pátria, da mesma nação, eles vão querer amar só o que tem o mesmo pensamento religioso. Aí lá no evangelista João, o que Jesus vai falar para nós na última ceia? Um outro mandamento vos dou. Amai-vos como eu vos amei. E como é que Jesus amou a todos nós? Indistintamente. E aí a gente descobre. É amor. Não é teorização, não é a doutrina religiosa que eu estou abraçando agora, no meu momento evolutivo, não é posicionamento, é amor. Tanto é que nos pórticos da doutrina espírita está escrito, fora da caridade não há salvação. E caridade, se a gente pegar aqui os ensinos de Paulo de Tarso, caridade nada mais é do que o amor em movimento. Então é isso, essa é a chave da nossa evolução. Que interessante, eu ia até te perguntar, fiquei muito curioso para saber qual é a sua visão e a sua percepção, como você definiria amor? O amor é você. E é uma pergunta difícil, sabe por quê? Porque, logicamente, aqui estamos numa conversa muito amigável, muito amistosa. Amor não se define. Então, talvez a gênese do questionamento precisa ser repensada, porque é isso que a gente quer. A gente quer definir o amor. E eu vou trazer um texto aqui. A gente precisa mudar a pergunta. Lembra que eu falei para você? As pessoas viram e falaram, o Espiritismo responde todas as perguntas. Eu não tenho nem vocabulário para fazer todas as perguntas. Tem perguntas, inclusive, que eu preciso mudar. Então, amor não se define. Acho que um grande erro da nossa individualidade é querer definir o amor. Quando a gente quer definir o amor, a gente já começou errado. Amor não se define, amor se vive, amor se sente, amor se pratica. E aí tem palavras aqui, nós vamos ter, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é chamado Amar ao Próximo como a si mesmo. E eu gosto sempre de falar que muitas pessoas nos acompanham, mas não estão acostumadas com as construções da doutrina. Como é que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é construído? Bom, primeiro a gente tem que entender que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra daquilo que nós chamamos de codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é como um miudinho, um estudo dessa notícia divina que Jesus nos traz, principalmente no que se refere ao aspecto moral, que é o aspecto inatacável, um aspecto que não se discute. E aí a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo vai ser construído da seguinte maneira. Nós vamos ter ali a passagem do Novo Testamento que será discutida, que será abordada, ou algumas passagens que serão o cerne daquele capítulo. Nós teremos comentários de Allan Kardec, logicamente muito, muito inspirados pela espiritualidade superior, e depois nós teremos um item que é chamado Instruções dos Espíritos, que são textos dos Espíritos.
E nesse capítulo de número 11, a primeira instrução dos espíritos que nós temos é... Nós vamos ter 3 instruções nesse sentido, mas a primeira é de um irmão que assina Lázaro. E o título é Lei de Amor. E aí ele vai falar o seguinte, aspas, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos nada mais são do que os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Aqui eu fecho as aspas porque eu vou complementar com as minhas palavras. E aí ele começa a discutir. Não o amor no sentido vulgar a que estáis acostumados. Por quê? Porque a gente confundiu o amor com paixão. Quando você quer definir o amor, você está colocando ele na ordem das paixões desenfreadas. É quando, por exemplo, você se apaixona por alguém, confunde aquilo com amor e quer que aquela pessoa satisfaça todas as suas necessidades, quer que ela seja um fantoche, um marionete das suas vontades. Amor é um sol que irradia. É o que faz ir além de mim para alcançar o coração do outro. Amor é uma lei que equilibra o universo. É uma lei que equilibra o macrocosmo e o microcosmo, que a gente vai chamar de amor. Para mim, uma das figuras mais belas que eu já vi falando de amor, por incrível que pareça, está num filme chamado Interestelar, que é um filme do Christopher Nolan. E ali ele vai colocar, a mais ao final, eu acho que é a personagem da... Meu Deus, eu esqueci o nome da atriz. Ela fez aquele filme O Diabo Veste Prada, e ela fez a Mulher Gato também no texto. Como é que é o nome da atriz, gente? Eu tô visualizando ela na janela, na parte do buraco negro, colocando a mão e sentindo, mas eu não lembro o nome dela. Mas fica à vontade. Isso. Ela tem uma frase, um pensamento sobre amor ali. Ela traz uma... E ela fala exatamente sobre isso, sobre essa questão que equilibra, que é uma força organizadora, que é uma força que equilibra. E se a gente trouxer aqui para a doutrina espírita, dentro do Livro dos Espíritos, que é o livro que inaugura a codificação kardeciana no ano de 1857, dentro do Livro dos Espíritos nós vamos ter a parte terceira que versa sobre as leis morais. E a primeira lei ali discutida é a lei divina ou natural, a partir do questionamento 614, onde vai nos falar o seguinte, olha, essa lei divina ou natural é uma lei que já está escrita nas nossas consciências, está esculpida nos nossos seres, e que nós somos felizes quando nós seguimos os padrões dessa lei. E nós somos infelizes quando nós a desrespeitamos. Amor, sem querer defini-lo, mas trazendo o nosso sentimento, é o equilíbrio, é o pertencimento, é o que me faz ser cidadão do universo, é o que me reconecta com o Pai, é o que me reconecta com Deus. E no meu plano, aquilo que me reconecta com Deus é o meu irmão, é aquele que está do meu lado. Então eu preciso amá-lo. Como se não houvesse amanhã. Há o amanhã, mas como se não houvesse amanhã. Caramba, Uriel, gratidão pela sua resposta abençoada, porque realmente faz todo sentido nossa, concordo em número, gênero e grau contigo. Eu falo uma coisa, muito curioso saber como é que é hoje a tua rotina de estudos, Uriel, porque tem uma coisa, meu amigo, com todo respeito, que você passa é um CDF estudioso pra caramba, focado em aprender, entender, e eu falo, cara, como é que será que ele consegue pegar dentro das 24 horas, fazer todos os movimentos e manter essa questão? Porque isso deve ter sido, não, com certeza foi transformador na tua vida 20 anos depois, né? Foi transformador, mas a gente tem que considerar também, eu gostaria de ser um estudioso mais ávido, eu não sou, eu preciso confessar, eu gostaria de ser um estudioso mais ávido. Só que eu tenho alguns pontos e algumas questões que eu ressignifiquei na minha vida. Primeiro a gente tem que considerar a bagagem espiritual que a gente traz. Eu sempre tive uma fé muito forte em Deus, então eu acredito que eu não vou te falar, eu não acredito que seja meu primeiro contato com a doutrina espírita. Não acredito que seja meu primeiro contato com a doutrina espírita e tenho certeza que não é a minha primeira experiência militando em seara religiosa. Mas eu acredito que as outras experiências foram de muitos desenganos. E agora eu estou precisando dar uma parada em algumas arestas de uma forma mais silenciosa, de uma forma mais
mais recolhida. Né? Mais recolhida, minha comigo, de trabalhos nesse sentido. Quando eu passei uma parte desses anos da doutrina estudando para decorar. Estudando para decorar. Porque eu precisava fazer uma palestra, então o que eu pensava? Quanto mais trechos eu trouxer, mais respeitado eu serei. E aí, amigo, uma coisa assim maravilhosa, que aí eu estava lendo. E quando a gente estuda para decorar, e eu tenho uma facilidade muito boa para decorar, realmente eu decorei muita coisa. E fiquei um papagaio fantástico. Só que aí eu parei para pensar o seguinte, eu estou decorando, mas eu não tô sentindo. Não está ficando legal, está ficando chato. E aí eu me deparei com uma frase. Tem no livro Boa Nova eu recomendo todo mundo ler. Boa Nova é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e é do Humberto de Campos. E aí a gente tem um capítulo no livro Boa Nova, que é o capítulo número 14, que é a lição a Nicodemos. E a gente tem ali os bastidores daquele diálogo que está lá no Evangelista João, capítulo 3 do Evangelista João. Aí eu não vou lembrar os versículos aqui direito, mas está no capítulo 3 do Evangelista João, que é quando Jesus fala ali da reencarnação, né? Quando ele tem um diálogo muito bonito com Nicodemos, falando que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nesse capítulo 14 dessa obra Boa Nova, Jesus vai falar vou falar igual mineiro aqui agora, né? Jesus vai falar um trem para Nicodemos que eu nunca esqueço. Ele fala assim: Nicodemos, muito mais do que ler e interpretar os textos sagrados, é preciso senti-los. E isso para mim foi um divisor de águas na minha vida. Porque o evangelho, a doutrina, não está aqui para ser decorada. Está aqui para ser sentido e vivenciado. E aí eu mudei a minha ótica. Antes eu lia para decorar. E lia muito e lia para decorar. Eu passei a ler para aprender. E aí, lógico, a vida adulta chega. Eu estou aí beirando meus 40 anos, eu tenho 38 anos. A vida adulta chega, os compromissos chegam. Acaba que você não tem muito tempo. Acaba que o tempo ele vai ficando um pouco mais reduzido. Aí a gente precisa ter a gente precisa gerar o que Emmanuel fala para Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Eu estou no DI, eu não consigo nem a primeira palavra disciplina. Mas a gente vai gerando alguma coisa nesse sentido. Então, nem que se você leia uma página por dia, uma página edificante por dia, você não pode ficar sem ler. Mas leia não para decorar, leia para sentir. O que aquela mensagem te trouxe? Lê um pouquinho todo dia. Né? Aborda o tema um pouquinho todo dia. Medita sobre aquele tema um pouquinho todo dia. E leia coisa que você já leu, não tem problema você ler de novo. Às vezes a gente acha, não, esse livro aqui eu já li. Não, lê de novo, porque você está num momento espiritual diferente. E aí eu quero voltar no que você falou lá atrás, mas também não fica fechado, não. Lê sobre a doutrina, mas lê outras obras. Eu gosto muito, por exemplo, de ler as obras de um psicanalista canadense, que é o Jordan Peterson. Adoro as obras dele. Leio as obras dele. Gosto muito de ler coisas dos estoicos. Eu leio bastante sobre os estoicos também. Então vamos. A gente está aqui a passeio. A gente está aqui para ir ampliando o nosso conhecimento, sabendo que isso aqui não vai ficar perdido. Vai ficar registrado no nosso espírito e nós vamos aproveitar, uma hora ou outra nós vamos aproveitar. Mas é ter essa constância em sempre tá lendo um pouquinho, sempre tá aprendendo um pouquinho. Tá. O YouTube hoje é maravilhoso. Assiste um conteúdo bacana, vai aprendendo aquilo ali. E aí a gente não pode desconsiderar também o auxílio espiritual. Só que o auxílio espiritual ele tem que saber de onde buscar. Então a gente está nesse diálogo aqui. Do seu lado aí tem uma pleiade de espíritos. Do meu lado aqui tem uma pleiade de espíritos. Eles têm que saber onde buscar. Então tem muita coisa que eu vou falar aqui que eu não vou nem lembrar. Mas se com certeza esses amigos espirituais que estão aqui comigo, eles pincelaram e falaram assim, fala. Né? Eles desorientaram, fala. Tem coisa que você vai falar aí que os seus amigos espirituais vão falar assim, fala. Mas que já está em vocês. Então já está em você porque você estudou, você se esforçou, você se burilou e você continua nesse processo. E aí as ideias vão saindo, vão sendo jogadas e a gente vai desenvolvendo o diálogo. Cara, que interessante isso. Sabe, Uriel, eu fui iniciando essa caminhada e ela começou muito cognitiva, né? Porque ela começou no sentido de... Eu comecei a passar por um processo de autoconhecimento, achei transformador, e eu era uma pessoa muito impulsiva, sabe? Muito impulsiva. Eu ainda estava ali naquele momento, a minha consciência ela estava nas camadas mais densas, no sentido de muitos ciúmes, muita insegurança, o que te transforma uma pessoa muito controladora, impositora. Então tudo isso começou a devastar causa e efeito, começou a gerar muitos processos na minha vida. Eu sempre conto assim que eu cheguei, cara, em ápices de ciúmes
rasgar roupa da minha esposa, sabe? Era bem diferente. Uhum. Quando esse conhecimento começou a vir, né, e eu comecei a estudar, querer entender um pouco mais de comportamento, emoções e tal, parece que chegou nesse ponto que você disse, sabe? Já não era um conteúdo tão cognitivo, mas era uma coisa que tocava. Caramba, você absorve aquela informação e trabalha ela dentro de você, vamos dizer assim, encontrando um sentido melhor, encontrando realmente onde estão as arestas que têm que ser aparadas. E aí eu percebi que parece que naturalmente, vou usar essa palavra, eu comecei a entrar num processo de uma reforma íntima. Quando isso ficou muito forte na minha vida, veio o primeiro insight. Eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque esse conhecimento que eu estou adquirindo, ele está transformando a minha vida. E eu me olhando nos meus momentos, vamos dizer assim, na minha fase mais difícil, vamos colocar assim, eu falo, caramba, se eu fiz esse movimento, eu sei que eu não sou um ser diferente de ninguém, eu não tenho nada que nenhuma pessoa tenha, sabe? O que eu vejo aqui não é nem uma questão de inteligência, é só uma questão de vontade, porque eu queria melhorar a minha vida, eu queria viver mais essa felicidade, conseguir compartilhar coisas boas com as pessoas que eu amo, sem todos aqueles sentimentos atrapalhando e muita coisa acontecendo. E aí começa a minha missão, Uriel. Eu nem sabia na época que isso seria uma missão ainda. Estamos falando de 10, 11 anos atrás. Na época eu entrei nesse processo porque eu comecei a estudar muito, né? O YouTube, como você falou, foi maravilhoso, Uriel. Vamos entender de comportamento. Comportamento tem a ver com emoções, mas o que é emoção? Emoção tem a ver com inconsciente, mas o que é inconsciente? Tem a ver com Freud, com Jung, com esse, com aquilo. E aí foi expandindo o estudo. Quando chegou esse momento, eu falei, caramba, eu já não conseguia mais conversar com as pessoas, nada muito diferente disso, Uriel, porque todo o tempo que eu tinha livre, eu estava ou ouvindo alguma coisa, ou lendo alguma coisa. Então começou a ser muito constante. E parece que foi uma coisa interessante, porque aos pouquinhos as pessoas começavam a me dar esse feedback. Falaram, olha, é legal conversar contigo, você traz uma percepção diferente, você talvez às vezes me faz questionar coisas que eu não tinha pensado. Eu não tinha entendido naquela época ainda que esse era o meu caminho nascendo, sabe? Porque tudo isso veio de um campo que eu compartilho contigo em um outro momento, porque eu não quero tomar muito tempo, é muito bom te ouvir, mas de uma certa forma bem resumida, isso começou a me levar para um caminho que realmente eu comecei a perceber que eu queria ter como missão de vida compartilhar isso com as pessoas para que elas conseguissem entender que através da autoconsciência, que através da autorresponsabilidade e do amor, elas poderiam fazer as transformações na vida delas. E aí eu entro nessa área pelo caminho do coaching na época. Ninguém conhecia coaching, era uma coisa muito assim nova ainda. E logo fui para a questão de treinamento. Eu sempre gostei muito, Uriel. Eu faço atendimentos individuais até hoje, mas o que eu sempre tive amor muito forte era a questão de estar com turmas. Por quê? Porque quando você realmente começa a compreender todo esse processo, você vê que realmente, como dizia o Jung, não existe nenhum tipo de mudança e cura se não gerar um estado de amor, que muitas vezes precisa passar por algumas barreiras, ou seja, eu preciso realmente falar hoje que é muito real para mim, não sofre pelo amor que as pessoas não nos dão. Nós sofremos pelo amor que nós não permitimos expressar, tá? Porque parece que fica contido. E onde eu fui intuindo isso? Desses anos todos de treinamentos, de vivências, não existiu uma turma, meu amigo, onde no ápice da emoção, família, perdão e amor não fossem os requisitos mais fortes para aquelas pessoas. E numa dessas turmas, eu tinha um transe, um movimento mais profundo de consciência que chamava-se transe do perdão. E nessa vez teve uma pessoa que manifestou um espírito. Foi algo muito assim inusitado, porque eu sempre fui muito responsável com essa parte. Eu não estava num ambiente, entre aspas, criado para esse movimento. Era um transe onde as pessoas elas ficavam vedadas, né? Elas vendavam, e a gente fazia todo um contexto. E daqui a pouco eu vi que aquele espírito se manifestou. Ele, vamos dizer assim, mais popular, ele incorporou. Eu vi, as pessoas estavam todas vendadas, ninguém viu, só eu e minha esposa, que na época estava comigo também. Mas eu senti que ele só incorporou para fazer a passagem. Ele não manifestou, ele não falou nada, ele veio e foi. E aí eu entendi que o meu chamado estava vindo, que aquilo tudo não era só uma questão de comportamento, de crenças, de padrão, de planejamento, de metas. Era muito mais profundo, sabe?
foi nesse momento exato onde eu comecei realmente a perceber que a doutrina espírita, ela me trazia todas as respostas, porque nesse momento, Uriel, eu não queria ficar naquela ideia de coisas que são ditas porque são ditas, ponto. A gente sabe que nós não temos ainda a maturidade e nem talvez a capacidade neste momento, nem vocabulário, como você mesmo nos traz, para ter a compreensão de todas as coisas. Mas para muitas outras nós já estamos prontos. É uma questão mesmo de busca, né, de permissão para que a gente comece a perceber que essa reforma íntima toda que a gente vai criando, ela abre portas para que a gente consiga, vamos dizer assim, através desta luz emanada, dar a permissão para que as outras pessoas ao nosso redor também observem a luz que tem em você, né, em si mesmo. Claro que sempre com o auxílio do Pai e da espiritualidade. Porque a minha mediunidade, ela não é uma mediunidade ao qual eu tenho a percepção consciente dela no momento. É como você trouxe. Talvez, de repente, depois dessa live eu percebo, caramba, quando eu comentei aquele ponto com o Uriel, parece que pode ser, mas no momento eu não percebo. Só que quando eu olhava para trás, Uriel, toda a caminhada de estudos que eu fui fazendo, que na época eu não tinha nenhum aconselhamento, nenhum acompanhamento, era eu comigo mesmo, me ficou muito claro, meu amigo. E eu tinha um direcionamento, sempre tive esse direcionamento. E faço minhas as suas palavras também, quando sinto que já tive contato com essas informações. E é como se tudo tivesse sido revisto. Eu me identifico muito, por exemplo, com livros como O Nosso Lar, como Memórias de um Suicida, onde você vê todos os irmãos que estão ali, depois de todo o processo, reestudando, reconhecendo, revendo, para que se preparem para vir para cá. Inclusive, até a época que eu escutei a radionovela do Memórias de um Suicida foi um chamado de consciência muito grande, porque você termina o audiolivro e pensa, realmente, eu não estou aqui a passeio. Eu estou em missão. Todos estamos. Né? E isso parece que nos traz um centro que não nos faz melhor do que ninguém, mas que nos dá uma estabilidade de paz interna. Pelo menos mais força para que a gente consiga lidar com as questões do dia a dia. Por isso eu tenho um grande respeito pela doutrina espírita e escolhi que é exatamente na casa espírita que eu quero trazer também tudo aquilo que eu puder contribuir, porque no final, meu amigo, eu sinto que toda essa contribuição, no início eu achava que era por luz, fiquei iluminado. Despertei, cara, eu tô consciente agora. Aí depois você passa essa fase de ego e cai a ficha. Não, meu amigo, a única consciência que você teve aqui é que você está inconsciente. É que antes você estava inconsciente e não sabia, agora você sabe. E se tem todo esse movimento de luz, é para compensar a sombra. Então, tá tudo muito bem, mas eu acho que quanto mais a gente está pronto para doar, quanto mais a gente está pronto para entregar, partindo do princípio de tudo que nós vamos estudando e conhecendo, não deixa de ser um resgate, né? Exato. Exatamente. Perdão. Eu acho interessante quando você fala da questão da gente sentir a nossa proposta. E a gente está fechando o olhar para as propostas que a gente tem aqui. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é, porque como a gente não tem a capacidade ainda de compreender esse reino divino, Jesus precisou trabalhar muito com parábola. Né? Ele vai falar muito, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como, o reino de Deus pode ser comparado. Mas sempre nessas parábolas, trazendo essa comparação, essa compreensão do reino de Deus, ele vai dar a ideia dessa questão interna, né? Dessa questão de transformação íntima, de reforma. E aí numa dessas parábolas ele fala, olha, o reino de Deus é semelhante a um senhor que ele precisa deixar o seu reino e ele deixa o seu reino para que 3 pessoas cuidem, vamos colocar assim, né? E aí ele distribui talentos para essas pessoas. A um ele distribui 10, a outra ele, vamos colocar assim, um distribui 10, outro distribui 5, outro ele distribui um talento, tudo de acordo com o merecimento de cada um. Né? Mas qual que é o cerne da parábola aqui? O que recebeu ali, vamos colocar 10 talentos, ele trabalhou, ele dobrou esse número de talentos. O que tinha 5 talentos trabalhou, dobrou o número de talentos, ou de dons, tragam aí como quiserem. E o que tinha um, ele ficou com medo e escondeu debaixo da areia, escondeu debaixo da terra. Quando o senhor volta para prestar conta, quem fez prosperar esses talentos, ele fala, ok, passem aqui comigo, servo bom, servo diligente, vem habitar na alegria do seu senhor. E
o que enterrou na terra e falou assim, ó, não é possível. Era melhor eu ter deixado esse talento com os banqueiros, que isso ia render juros, mas não na sua mão, que escondeu. Né? E aí ele tem uma frase nessa palavra que é uma frase que pode dar um caráter de injustiça, né? Retira o que esse tem e entrega para aquele que tem ideia, para aquele que fez prosperar. Porque ele vai falar, né, aquele que tem vai ser dado ainda mais, e aquele que não tem, até o que pensa que ele tem vai ser retirado. E lançar nas trevas exteriores. Porque quando a gente descobre o nosso dom, e aí Paulo ele tem uma orientação aos irmãos na casa de Corinto, que ele fala, olha, há uma diversidade de dons, há uma diversidade de ministérios, mas todos esses dons, todos esses ministérios, todos esses talentos são dados pelo Altíssimo para proveito da coletividade. Então eu acho fundamental quando você traz essa sua experiência de perceber, de ouvir, de reconhecer o seu propósito, mas entender que esse propósito não é apenas para o seu desenvolvimento, ele é para o proveito da coletividade. E a gente precisa perceber isso. Todos nós temos talentos, todos nós temos dons. A gente não está aqui, como você muito bem colocou, a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui a passeio. Eu fico temeroso quando eu vejo uma pessoa falar, eu não presto para nada. Presta, você tem alguma coisa que outra pessoa não tem. Você tem uma riqueza, vou usar essas palavras aqui, né? Você tem uma riqueza que vai complementar a pobreza da outra pessoa. E eu não estou falando aqui em critério material, não. Se você tem algo que você precisa descobrir, talvez você precise ainda descobrir, que é a proposta de Deus na sua vida. Né? E aí você passa a aprender a florescer onde Deus colocou. Às vezes você está precisando só desse reconhecimento de onde você precisa florescer. Deus colocou no lugar certinho. Onde e como você precisa florescer. E aí você escuta, a gente está precisando ouvir mais Deus. Deus não está distante, Deus está em nós, nos chamando a todo momento. E aí esse escutar, gente, não é um escutar com ouvido material, é um escutar de sentimento. Quando você me coloca aí, que você estava num trabalho em conjunto e você teve você não escutou com o seu ouvido material, você escutou com sentimento, algo despertou no seu espírito e você permitiu ouvir. Jesus ele vai encerrar muitas palavras falando assim, olha, que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. E aí quando tem uma passagem lá que logo depois da transfiguração no Monte Tabor, e aí Jesus desce e percebe que tem uma confusão ali, que as pessoas estão até querendo atacar os discípulos, porque eles estavam tentando curar um jovem endemoniado, vamos colocar assim, né? Um jovem que tinha ali uma questão epilética, e eles não estavam conseguindo. E com toda a superioridade, Jesus, ele, com algumas palavras, ele expulsa aquele irmãozinho ali que estava atrapalhando aquele jovem desde a primeira infância. E aí eles perguntam, né? Os discípulos perguntam, até meio chateados, meio cabisbaixos, falam assim, por que a gente não conseguiu? E aí Jesus fala, né? Que é uma raça incrédula. E aí ele repete os dizeres do profeta, né? Escutam, mas não ouvem. Enxergam, mas não veem. Isso é legal demais, porque a gente para pensar no nosso dia. A gente não cura as nossas chagas, as nossas próprias doenças. Chagas que eu falo, as nossas dificuldades espirituais. Estou querendo aqui trazer nenhum pensamento místico, não. Mas a gente não cura as nossas dificuldades espirituais porque a gente não se permite ouvir Deus. Quando a gente escuta Deus, quando a gente deixa de ser essa geração de Isaías, que escuta, mas não ouve, enxerga, mas não vê, a gente descobre o nosso sentido. A nossa geração é uma geração sem sentido. E quando eu falo em geração, não estou falando de questão de 20 anos, não, estou falando de questão secular, estou falando de questão milenar. A nossa geração, as nossas individualidades são individualidades que estão com falha de sentido para a vida. O pessoal acha assim, a falha de sentido para a vida é um problema do nosso século. Não é. Isso é um problema das nossas individualidades. A gente se perdeu, no meio do caminho a gente se perdeu. E quando a gente se perde, a gente perde o sentido real da vida. E aí é o que eu falo, gente, o mundo está muito rápido, vamos parar um pouquinho. Vamos ouvir Deus que está em nós aqui, vamos ver qual que é a proposta que Ele tem para mim. Qual que é a proposta? Vamos parar de brigar com o universo, vamos parar de brigar com a corrente. Vamos ver, vamos entrar na corrente. O que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? O que eu tenho aqui que eu vou utilizar em proveito da coletividade? Que tesouro que eu estou escondendo aqui?
Que tesouro que eu estou colocando debaixo da terra e a minha consciência, porque esse senhor que volta para cobrar é a nossa consciência. Que a minha consciência profunda, uma hora ou outra, ela vai chegar e vai me cobrar. Porque eu não trabalhei em prol do outro. Então eu preciso redescobrir isso, entendeu? Eu preciso redescobrir. A gente está batendo aqui muito na tecla de redescobrir a essência. Redescobrir a essência é redescobrir qual que é o nosso sentido na vida. E o nosso sentido na vida é divino. Só para devolver a palavra a você, a gente tem que entender o seguinte: nós somos filhos de um Criador que é substantivamente amor. Por isso que eu não gosto da pergunta assim, Deus ama. Eu não gosto dessa pergunta. Se eu falo que Deus, por exemplo, se eu respondo a pergunta, Deus me ama, talvez eu possa estar falando que ele não ama alguém. Então, Deus é amor. Eu não tenho que perguntar se Deus ama. Deus é amor, a criação é amor, o Criador é amor. E se eu sou filho dessa criação, o que os filhos herdam dos pais? Eles não herdam características físicas dos seus pais, né? Eu sou parecido com meu pai, eu sou parecido com a minha mãe, a gente não tem essas questões. Então, se eu sou filho dessa criação que é embasada no amor, que é o equilíbrio, que é amor, o que eu herdei dele? Amor. Eu herdei dele amor. Eu herdei dele equilíbrio. E eu preciso passar isso para frente. Só que eu preciso saber como que eu vou passar isso para frente. E aí, cada um escuta a sua alma, cada um escuta o seu espírito, cada um escuta o divino que tem dentro de si, como você escutou, mas não deixa passar o convite. Os grandes missionários, os assim chamados santos, eles vão falar do chamado. A gente tem um chamado na vida. A gente precisa ouvir esse chamado e obedecer esse chamado. Bom, ó, Uriel, nós estamos aí com 1h10 de live. O tempo da live aqui para mim é tranquilo, mas eu não quero me aproveitar mais de você do que já estou aproveitando, tá? Então, parte aí já para as últimas considerações, para mim não segurar muito você aqui. Imagino que você é uma pessoa que tem uma agenda aí apertadíssima e eu tenho uma gratidão maravilhosa, porque realmente, como eu lhe disse, é o que eu sinto no meu coração, foi o propósito que nos uniu aqui num movimento de milhões de pessoas. Cá estão aqui Alex Carvalho e Uriel Santos. Isso é uma bênção e um grande presente, meu amigo. É um sinal da espiritualidade de que este movimento ele está dando certo, sabe? E que realmente esse é o caminho. Porque, como eu lhe disse, e é muito sincero, a ideia com todas as lives que temos aqui é sempre trazer uma mensagem de amor. Mesmo que a gente não use essa palavra. E aí conecta muito com o que você disse. Não precisa defini-la. Mas é realmente essa questão do que as pessoas que estão acompanhando a gente sentem, não só entendem. Né? Foi interessante, Uriel, porque quando eu comecei nesse caminho, eu achava que, caramba, eu entendi algumas coisas, então eu vou falar para as pessoas e vai dar certo. E aí aconteceu uma cena muito engraçada, meu amigo, porque eu estava na época na empresa ainda, e aí eu comecei a ficar muito transformado com tudo isso. E aí eu cheguei nos meus colegas de trabalho e falei assim, pessoal, a gente tem que ir para casa quando terminar aqui o expediente, porque a gente tem que conversar, a gente tem que... Tô tendo uns insights aqui, umas coisas muito diferentes e tal, e eu preciso compartilhar isso com vocês, porque realmente na minha ingenuidade, meu amigo, eu pensava isso fez todo sentido, que eles só precisam saber e vai ser uma transformação maravilhosa. E é claro que não foi assim. Eu conversei com os meus amigos e aconteceu um fato engraçado. Um dos meus amigos olhou para mim e falou assim, Alex, você tem que parar de fumar maconha, porque isso está fazendo mal para sua cabeça. Todas essas coisas são muito bonitas, mas isso não funciona. E aí foi interessante, Uriel, porque quando ele me disse isso, foi a primeira vez que eu comecei a refletir que isso realmente não tinha a ver com a lógica cognitiva. Isso não era do sentido da razão, isso era mais profundo. E isso me trouxe uma curiosidade. Como é que realmente se gera esse movimento? Eu fui entender com o tempo que isso a gente poderia chamar de um movimento de cura, de uma certa forma, a cura no sentido do perdão, da ressignificação, de olhar para a nossa própria história com amor, porque esse é o peso, tá? No sentido metafórico da palavra, que a crença na filosofia, na doutrina do espiritismo traz para nós, que ao mesmo tempo ela pode ser um peso, mas ela também é libertadora, porque você começa a compreender que tudo está acontecendo como deveria acontecer, que a ideia de senso de muitas vezes de vitimização, ela é um grande mal para nossa mente, porque ela nos coloca numa condição de medo, de ataque, de defesa, e isso nos faz realmente começar a agredir muito as pessoas que nos amam e que nós principalmente amamos,
o que vai levando a gente para uma caminhada cada vez mais complicada e conturbada de problemas. Tá? Ampliando a percepção e até mesmo um pouco do tema, eu acredito muito que o mundo externo é um reflexo do interno. E acredito que é uma grande criação coletiva. Eu acredito que eu, por exemplo, não tive pai. Por muito tempo isso na minha vida foi um problema. Revoltas e coisas do tal. Mas quando você começa a conectar as coisas, se eu venho, meu amigo, acredito eu, tá? Se eu venho para este plano já com uma missão no sentido da autorregeneração. Então, obviamente que as pessoas que se conectam comigo, meus familiares mais próximos, as pessoas que vão fazer parte do meu convívio, elas não são aleatórias a esse processo. Elas têm também consigo mesmo processos que muitas vezes são difíceis de lidar, mas aqui entra uma outra questão. É na adversidade que nós crescemos. Porque os estudos de situações aleatórias, e talvez até você me traga uma questão que vem da própria filosofia espírita, começam a fazer a gente refletir. Primeiro, nós vivemos num mundo de dualidade nesse sentido. Eu não entendo o que é o bem se não existir o mal. Só que aqui tem uma questão que fica muito profunda. Porque se ao mesmo tempo eu não entendo o bem, a não ser que exista o mal, uma outra polaridade, então quer dizer que tanto o bem como o mal, na verdade, são apenas percepções e processos. O Espiritismo traz isso muito forte. O mal, na verdade, ele pode ser a ignorância do conhecimento. E não a maldade no instinto, talvez que nós tenhamos a ideia de, não, realmente aquela pessoa, ela quer ser má. Por mais que ela tiver isso como uma ideia, ainda assim, na elevação mais profunda do espírito dela, ela não tem o entendimento. E isso é uma coisa que eu gosto muito de questionar muitas vezes as pessoas, no sentido de dar uma espetadinha curiosa, que é no seguinte: quando Jesus estava na cruz, as suas últimas palavras foi: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Eu não me lembro de Jesus ter dito ou ter ouvido que ele falou: Pai, queime-os no inferno, Pai, eles estão amaldiçoados eternamente. Não, não. Ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E aqui, meu amigo, eu começo a perceber que quanto menos julgamento nós temos acerca de nós mesmos e das pessoas, mais leve fica a nossa jornada. Porque sobra mais tempo para olhar para tudo de bom que a gente pode entregar. E ver mesmo, sem querer me estender muito, Uriel, é que você me inspira muito, trazendo muitas reflexões e realmente ver um insight. Eu digo para você tranquilamente que ficaríamos 5, 4 horas numa live sem problema, num tempo assim, ó. Porque é um estado de consciência mais profundo conectar nesse nível de conversa que é tão agregador. Então, isso tudo, meu amigo, me traz uma grande reflexão, que a partir do momento em que nós começamos a realmente ter uma visão um pouco mais ampla da nossa jornada e o entendimento um pouquinho melhor de como funcionam as regras, vamos colocar assim, deste universo físico, fica mais leve. E aí eu entendo as frases, ou pelo menos tenho a sensação de perceber mais profundamente: conheça a verdade, e a verdade nos libertará, meu fardo é leve. Então, porque tá tudo aqui, e ao mesmo tempo no coração. E eu digo para você que quando isso começou a acontecer, sabe qual foi um sentimento que me veio muito espontâneo? E eu lembro que até dizia isso nas minhas palestras: encontrei Jesus. Agora eu entendi o que as pessoas dizem quando elas falam encontrei Jesus. Não é cognitivo. Não é uma coisa que você diz porque você tá ali querendo se envolver. Não, não. É um sentimento mesmo que te invade de uma certa forma. Ele muda os nossos caminhos num sentido. E não quer dizer que vai ser fácil. Porque aí é que tá, aquela coisa. Esse caminho é um caminho de autopercepção, onde nós precisamos nos observar e nos responsabilizar pelas consequências das nossas ações e inações. Então, a partir do momento que a gente vai trazendo, isso fica tão mais tranquilo, meu amigo. E me vem uma coisa muito simples, ao mesmo tempo complexa também. Quanto mais pessoas conhecerem a si mesmas e se iluminarem com todas as mensagens de luz que nós temos, melhor é o nosso mundo. Então, nesse momento, Uriel, como eu poderia pegar esse conhecimento todo e guardar para mim? Não dava, sabe, meu amigo? Não, não dá. Não dá. Não dá porque a mente que se expande não volta ao tamanho original, mas ela também não pode se expandir apenas para ela mesma. Só uma coisa, irmão, eu acho que a gente pode marcar outros encontros, viu?
Porque nós levantamos questões aí que talvez seria ingênuo e talvez até criminoso de nossa parte querer falar muito rápido. Nós levantamos, você levantou aí, você pontuou aí questões de autorresponsabilidade, você pontuou aí questão de razão de sofrimento. A gente poderia ir aqui à obra do céu e do inferno, a gente poderia falar aqui da destinação do nosso mundo, nós poderíamos falar aqui dos nossos destinos. Então a gente pode marcar outros encontros que a filosofia espírita, não vou falar que ela é ampla, ela é inesgotável. Então a gente poderia marcar, se for, poderíamos trazer um momento aqui para a gente conversar sobre o perdão, como é que o perdão é visto na ótica espírita através do Evangelho de Jesus. Então, se for da vontade aqui dos amigos que acompanham o seu trabalho, nós estamos à disposição para voltar outras vezes. Mas nós não. Tem uma frase que é de uma amiga espiritual chamada Irmã Rosália, que ela fala, é um texto sobre caridade material e caridade moral. E aí ela vai falar o seguinte: ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. E aí foi dada uma interpretação na questão puramente material, que é a ótica do nosso mundo. Cara, todo mundo tem uma riqueza, entendeu? A gente precisa entender isso, a gente precisa distribuir essa riqueza que há em nós. A gente não vai para lugar nenhum, a gente não vai para lugar nenhum sem estender a mão para o outro. A gente não vai para lugar nenhum sozinho. Inclusive, toda essa confusão que a gente está vivenciando é porque a gente achou que podia fazer tudo sozinho. Que a gente achou que ia conquistar tudo sozinho. E isso trouxe para nós isso aqui. Se a gente quer mudar, se a gente quer melhorar, a gente precisa fazer o caminho. O caminho oposto, o caminho inverso, o caminho verdadeiro. Você colocou muito bem para nós a questão da dualidade bem e mal. Tem uma frase de André Luiz que eu gosto muito, né? O mal é o bem que se desvirtuou. O mal é o bem feito de forma egoísta. Eu trabalho aqui na Vara da Infância e Juventude, não sou concursado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E aí teve um menino novo, 13, 14 anos, e aí ele chegou para nós questão de homicídio, né? O menor ele não comete homicídio, ele comete o ato infracional análogo ao crime de homicídio. E aí eu me lembro que eu fiquei realmente estarrecido com aquilo, ele pequenininho, e eu perguntei para ele, até errado da nossa parte fazer isso, né? Mas eu lembrei por quê? E aí ele virou para mim e falou o seguinte: antes a mãe dele chorar do que a minha. Aí eu parei para pensar o quanto que essa frase é forte, e o quanto que às vezes a gente prefere ver o outro chorar para a gente não chorar, e o quanto que isso é o bem egoísta. A gente faz o bem para nós sem importar nas consequências para os outros. E isso acaba virando um mal. E isso acaba virando um mal. Você nos pediu aqui que trouxéssemos, né, como eu disse, marcaremos outros encontros, porque para discutir outros assuntos de forma mais profunda, para não ficarmos muito superficiais. Mas você nos pediu aqui que deixássemos que pontuássemos algumas últimas reflexões. A gente tem um livre-arbítrio? Tem, ok. Mas entenda. E eu estou fazendo aqui é o que é dentro da doutrina, dentro da filosofia espírita. Entenda. O nosso livre-arbítrio é relativo. Por que eu vou te falar que ele é relativo? Porque nós não permaneceremos na ignorância pela nossa imortalidade. Nós não permaneceremos no erro pela nossa imortalidade. Nós não iremos nos comprazer na maldade, na perversidade, pela nossa imortalidade. Há um determinismo no universo, e Emmanuel vai falar isso para nós na introdução da obra Caminho da Luz. O determinismo do bem e do amor é lei de todo o universo. Essa é a nossa estrada fundamental. Essa é a nossa estrada fundamental. Quanto mais cedo nós percebermos isso, mais nós estaremos um com o universo. A gente precisa, sabe, irmão, a gente precisa parar de querer nadar contra a corrente. Entendeu? A gente tem que se entregar. A corrente universal é uma corrente de amor. Então a gente tem que se entregar a essa corrente universal. Você já viu tanto que a gente é rígido? Eu costumo falar isso. A gente é rígido. Se você olhar as pessoas andando na rua, são pessoas, nós estamos rígidos, nós estamos fechados. Quando a gente se entrega ao universo, essa rigidez sai. Vou usar a sua expressão aqui, a gente fica mais leve, a gente está na corrente, a gente está seguindo o fluxo, a gente está seguindo o flow, entendeu? A gente percebe quem que a gente é. E aí, encerrando aqui, tem uma música
Quem me acompanha aqui no Espiritismo 24 horas, inclusive se você não nos acompanha, está aqui a oportunidade. Por Mas favor, por favor. quem nos acompanha aqui no Espiritismo 24 horas sabe que eu gosto sempre de citar essa música. Eu não canto porque eu não tenho afinação, mas eu falo a letra da música, que é uma música de dois artistas espíritas aqui de Minas Gerais, Tim e Vanessa, é uma composição do Gladstone, que é uma música chamada Luzes da Luz. E a música é assim, ó. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz. Calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal. Segue instintos um animal. O homem se ergue na figura de Adão. Ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes pedem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, asserenai. Eis o roteiro. Segue Jesus. E eu acho uma composição brilhante, uma poesia fantástica. Por quê? Primeiro que ela nos traz uma ideia de pertencimento. A gente não está abandonado no universo. A gente não está abandonado nesse planeta. Segundo, nós não somos trevas. Nós podemos ter trevas e é preciso reconhecer as nossas trevas, é preciso lidar com as nossas sombras para transformá-las em luz. Terceiro, a importância que a gente tem na criação. A figura que é utilizada na música. Houve tempo na eternidade. A eternidade é algo que não tem tempo, algo que não tem começo nem tem fim. Mas teve um tempo. Imensidão é um espaço que não é delimitado, mas um espaço foi delimitado para que a gente fosse criado. Para que o amor divino nos criasse. E a partir do momento que a gente foi criado, a gente tem um objetivo. Sustentar a vibração divina. E, logicamente, nas dualidades que ainda carregamos, presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação, nós não estaremos completamente entregues ao erro. Porque a gente tem uma linha mestra, uma linha fundamental para seguir. A gente pode estar, nós estamos, a gente precisa, não pode passar o pano para isso, nós estamos temporariamente perdidos. A gente se perdeu. Que em algum ponto da existência a gente se perdeu. Mas que a gente não se desespere com relação a isso. E é a parte final da música. Luzes perdidas a serenarem. Tem um roteiro. É Jesus. O roteiro é Jesus. Justamente nesse ensino do amor, nessa representação mais pura do amor que ele nos passou. Como você muito bem colocou, no alto do madeiro da ignomínia, no alto do madeiro das nossas ignorâncias, ali não há um culpado singular. É uma corrente de sensações que conduz Jesus àquele madeiro. Ele não vai virar e falar assim, ah, Pedro, você me negou, você está condenado, ah, Judas, você me entregou. Cadê vocês? Não tem ninguém aqui comigo. Ele não fala isso. Que essa humanidade que eu vim aqui para resgatar faz isso comigo. Ele fala, Pai, perdoa, né? É um trecho de um salmo muito bonito, até recomendo depois a leitura de todo esse salmo. Mas, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Reconhecendo as nossas ignorâncias, reconhecendo que nós estamos temporariamente perdidos, mas reconhecendo também que esse amor que ele nos entrega, desde a manjedoura até o sacrifício, esse ensino que ele nos entrega, é aquilo que nos permitiria retomar o nosso caminho original. E é isso que eu acredito. Né? Unidos, de mãos dadas, a gente está retomando o nosso caminho original. Caramba, Uriel. Ó, eu vou tomar os últimos 5 minutos do seu tempo, complementando uma metáfora muito interessante que eu vi uma vez, do Osho. Ele dizia assim, tente ficar com a sua mão, com os punhos cerrados, fique por um dia inteiro com os punhos cerrados. Não pode abrir. Ele falou, a partir de algumas horas, o que você vai começar a sentir? Cansaço. Porque o natural é aberto e não fechado. Então, isso me conduz a realmente perceber o quanto que quando a gente vai voltando para essa essência, a gente vai se abrindo com uma aceitação mais leve, mais suave. E é difícil às vezes, meu amigo, porque nós somos seres humanos, temos a nossa parte humanidade, sentimentos, amor, tudo isso acontece. Mas reconhecer e se apropriar realmente faz com que essa sombra, que muitas vezes é uma parte não acolhida de nós, se manifeste em luz. E isso é muito maravilhoso. E é claro que vai ser um enorme prazer ter mais encontros como esse contigo. Aqui, Livecast, as portas estão abertas para você sempre que precisar.
E eu não poderia deixar de concluir essa live sem pedir para que você finalizasse com a gente com uma oração, meu amigo, porque afinal de contas, o Com a maior conhecimento alegria. todo foi muito abençoado. Então, antes de você fazer, só quero pedir às pessoas realmente sigam aqui o Espiritismo 24 horas, sigam o Uriel, Livecast. Deixa a palavra contigo. Obrigado. É um coração amigo que nós reencontramos nas lides da existência e esperamos que mais trabalhos nos surjam aí, mais momentos de aprendizado. E eu quero encerrar, tem uma prece que fala muito alto ao meu coração, que é a oração de Francisco de Assis, porque é uma prece que é atividade. Nós vamos perceber aqui na oração que ela é atividade. E o que a gente precisa no mundo atualmente é atividade. Então, que todos nos acompanhem nesse sentido. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve para os corações amigos um raio de luz. E onde houver trevas, que a minha palavra saiba clarificar os caminhos. Mestre amado, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois doando, recebemos, perdoando, somos perdoados, e morrendo para todos os desenganos do mundo que ainda habitam em nossos corações, abrimos o nosso olhar, ampliamos a nossa visão e enxergamos verdadeiramente a vida eterna. Neste sentido, Senhor, fazei-nos um instrumento constante de vossa paz. Que assim seja. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por ter Obrigado, participado. irmão. Foi uma honra dividir esses momentos contigo. Muita gratidão. A honra é Muita toda gratidão. nossa. Muito obrigado a todos que estiveram aqui também. Que as mensagens de luz possam também transbordar para todos vocês. E vamos juntos, porque estamos aqui e todos nós somos muito importantes para as transformações que vêm pela frente. Muita gratidão, meu amigo. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa Até a noite. próxima. Um grande abraço.